E aí pessoal, beleza? Bom, a gente vai para mais uma aula aí, certo? Essa aula foi ministrada dia 23/1 ao vivo. Espero que vocês gostem da aula aí. O material vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam baixar e treinar. O aconselhável é você baixar o vídeo, aliás, baixar as imagens e treinar a sua própria arte, beleza? Vou mostrar algumas dicas bacanas. Tivemos conversas no chat, tiramos dúvidas. Quem quiser participar, participa do nosso grupo aí, o link também vai estar na descrição, certo? E adquiram os nossos DVDs. Espero que vocês gostem da aula. Bom estudo, fiquem com Deus, até a próxima e falou! Vejam só, primeiramente, eu fiz o que? Eu pensei numa ilha flutuante, onde eu peguei algumas imagens, tá? E fui montando, e montei da seguinte forma: céu, montei aqui, opa, deixa eu pegar aqui, céu, montei a ilha de baixo. Eu uso os dois, cara, eu uso os dois, tá? Eu uso os dois, então varia bastante, Júnior. Então fui fazendo alguns ajustes, né? Até chegar num ponto que mais me agradou, né? Fui colocando o castelo aqui. Coloquei mais castelos e fui simplesmente tonalizando aqui as minhas partes. É bem simples de fazer, tá? Hoje nós vamos ver alguns recortes por canais para a gente cortar algumas cachoeiras. E nós colocamos aqui o efeito até chegar o efeito final, beleza? Então vejam só, primeiramente o que a gente vai fazer para começar essa arte. Então primeiramente a gente cria um documento, e geralmente eu crio um documento. Estão todos escutando aí legal? Estão todos escutando bem aí no canal? Boa noite, Elton. Boa noite, boa noite. Bom, vamos lá. Primeiramente eu crio um documento. Então eu vou, pessoal, lembrando, pessoal do YouTube que vai assistir essa aula posteriormente, que eu acho que eu vou colocar no canal, nós ministramos aulas aí uma vez por semana ao vivo aí para o pessoal do grupo, tá? Participem. No Twitch tem um link, vocês acessam aqui, tem um link do canal, tá? Pessoal do YouTube aí, twitch.tv/mpaulaalmeida, beleza? Então vamos lá. Primeiramente a gente cria um documento, tá? 3800 por 2400 a 300 dpi, certo? Então nós criamos esse documento aqui. Eu vou fechar o meu castelo lá, que eu não preciso mais dele, né? Pelo menos não agora. Então, ao criar esse documento, o que a gente vai fazer nele? Primeiramente, eu vou preparar minha ilha, né? Então, o que eu vou fazer? Vou arrastar ele aqui pra cá, mais ou menos assim. Caramba, esse negócio tá chato aqui. Vamos puxar pra cá. Deixa eu fechar aqui, beleza. Então, vou aqui nas minhas imagens, deixa eu procurar aqui, pronto. Eu tenho algum estoque de imagem bem grande aqui, onde vocês podem baixar tudo no deviantart.com. Então vou aqui em lugares, mountain, e tenho aqui algumas montanhas, olha só. Então eu tenho essa primeira montanha aqui. Então eu quero recortar ela de uma forma que eu consiga colocar lá na minha imagem. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Eu posso utilizar a Pen Tool. Então automaticamente eu posso simplesmente vir aqui, né, fazer um pequeno recorte, uma seleção com a Pen Tool. Isso vai de cada um de vocês. Vocês podem utilizar o Crop Tool, o Laço Tool, e vai variar muito de artista para artista. Eu gosto muito de utilizar aqui a Pen Tool, beleza? Então vejam só, eu vou puxar aqui um pouquinho mais e vou fazer o recorte dessa montanha para a gente começar a trabalhar alguns elementos dela lá na nossa imagem. Eu não vou me preocupar muito com a questão do matinho, né? Que aí eu faço depois um pequeno ajuste, vou puxando para cá. Olha só, mas opa, deixa eu puxar um pouquinho para cá assim.
mais ou menos assim. Fiz aqui. Botão direito Mark Selection, eu botar 0,3 pixels para suavizar a borda, bem pouco. Move Tool, simplesmente eu puxo e arrasto para a minha imagem. Olha só que bacana. Então já tenho aqui a primeira parte da minha montanha. Então, o que eu vou fazer em segundo lugar? Eu vou pegar a segunda montanha que eu tenho aqui. Eu vou disponibilizar todo esse material para vocês, não se preocupem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente com a Pen Tool novamente, ó, e vou selecionar uma segunda parte. Vou voltar aqui um pouquinho dessa montanha, olha só. Colocando com a Pen Tool, tá? Vocês podem ter paciência aí, eu tenho que ser um pouco mais rápido devido ao nosso tempo. Botão direito Mark Selection, ok. V de Move Tool, simplesmente eu puxo. Isso é mesmo, coisas conectam em todos os aparelhos do modem. Vou colocar aqui, mais ou menos assim, olha só, numa proporção que fique bacana, mais ou menos aqui assim. Simplesmente eu vou colocar uma máscara, tá? Vou selecionar com Ctrl clique a layer de baixo, ó, Ctrl clique eu aciono uma seleção na miniatura, olha só. Na máscara aqui selecionada com o brush preto, eu inverto a seleção, Ctrl Shift I, e simplesmente eu faço isso aqui, ó. Tiro aqui o excesso e tiro aqui o excesso, tá? Feito isso, eu vou tirar o excesso daqui também, olha só. Então eu vou fazer duas partes dessa montanha. Fiz a primeira e fiz a segunda, tá? Beleza, essa parte de lado aqui não se preocupa, a gente vai já consertar. Qual o próximo passo agora? Nós vamos colocar o castelo, né? Que eu também vou disponibilizar para vocês. E para cortar esse castelo é bem legal. Como é que a gente vai fazer o recorte desse castelo? É bem simples, vejam só. Você duplica a camada desse castelo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Select Color Range, tá? Eu vou fazer uma seleção por intervalo de cores e vou informar o seguinte: eu vou informar para o Color Range que eu quero deletar os azuis. E como é que eu faço isso? Eu seleciono com conta-gotas, ó. Eu seleciono aqui com conta-gotas, automaticamente ele já fez uma pequena seleção aqui. Então eu vou escolher esse conta-gotas de adição de tons, tá? E simplesmente eu vou passar aqui, ó, e vou adicionando alguns tons no castelo, olha só, aqui, mais ou menos assim, e aqui de lado também, olha só, e fiz uma pequena seleção, tá? Vou dar um OK, beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Prestem atenção. Se eu apertar a tecla Q, tá? Olha o que vai acontecer. Ele vai me mostrar qual a parte que eu já selecionei, tá? Aperto a tecla Q de Quick Mask, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Com a minha Lasso Tool ou a Pen Tool, eu vou selecionar aqui, ó, o restante desse castelo, mais ou menos assim, ó. Eu vou selecionar aqui, olha só, uma boa parte desse castelo para cá, mais ou menos assim. Vou selecionar essa casa aqui também, que eu quero aproveitar bastante para poder não ficar feio a minha imagem, olha só. Vou selecionar aqui, mais ou menos assim. Vou dar uma pequena volta, certo? Aqui por cima, olha só. Vou selecionar essa parte desse castelo aqui de baixo, olha só. E vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma pequena seleção ao redor desse castelo, fazendo o contorno dele, olha só. Então aqui eu vou informar ao Photoshop que ainda existe algumas partes para serem selecionadas, olha só. Vou pegar aqui, puxa aqui a chaminé um pouquinho, puxa aqui esse matinho, olha só. Pego aqui por dentro dessa pedra, aqui, e simplesmente, ó, eu vou voltar minha seleção aqui e fecho. Fechei a seleção, botão direito Mark Selection 0 pixel, OK, e vou pintar de branco, tá? Olha só. Então eu vou pintar de branco, ó. Eu pinto de branco, tá? Feito isso, eu dou um Ctrl D para tirar a seleção e aperto o Q novamente, ó.
Apertei o Q, ele já saiu a seleção das nuvens. Então eu vou aqui, ó, Select Inverse ou Ctrl Shift I. Vou pegar aqui e vou passar para minha imagem lá. Olha só, então eu já tenho um objeto totalmente recortado e pronto para ser colocado na nossa montanha. Aí você me pergunta, Paulo, como que a gente vai saber o lugar correto? Simples. Eu vou aqui simplesmente botar aqui em cima, olha só, numa posição bacana, tá? Feito isso, eu vou colocar uma máscara e vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou tentar tirar o máximo para linkar a rocha com os meus elementos, mas só que notem uma coisa. Vocês lembram que eu botei essa parte de mato aqui em cima? Ó, é justamente pelo seguinte, vejam só. Nós vamos pegar um brush aqui, é o 46, e nós vamos fazer isso aqui, ó, esconder dentro da mata, olha só, mais ou menos assim, ó, pegamos o 46 e escondemos na mata esse castelo, mais ou menos assim, olha só. Fazemos com que as folhas se linkem com o castelo, olha só, vou voltar aqui um pouquinho, beleza. Tá, beleza. Mas só que ainda está um pouco estranho, tá? Devido às cores do castelo. O que eu vou fazer aqui? Layer de ajuste, Color Balance, tá? E no Color Balance eu vou colocar em Clipping Mask, que é o que eu vou fazer. Se eu mexer no Color Balance direto, ó, ele vai mexer todas as layers abaixo dele. Mas se eu colocar um Clipping Mask, botão direito Clipping Mask, ou Alt entre Layers, ó, eu consigo linkar somente para o castelo. Então vou colocar um tom mais avermelhado, um tom mais esverdeado para cá, olha só, mais azulado para cá. Vou colocar o Hue Saturation também e vou mudar a cor desse mato. Eu vou colocar mais opaco possível, olha só, mais ou menos assim. Já peguei um tom das árvores mais ou menos igual. E o que eu vou fazer agora? Na própria máscara do Hue Saturation eu vou passar no castelo, olha só, para fazer com que o castelo volte à sua cor original, deixando apenas as árvores mais verdinhas opacas, né? Então eu vou passar aqui no castelo, deixando somente as árvores aparentes lá. Eu vou deixar aqui um pouquinho de pedra, mais ou menos assim, e eu só vou tirar a cor das casas, olha só, uma casa aqui, mais ou menos assim. Eu faço um pequeno ajuste dessa forma. Essa aqui eu tiro, vai ficar cinza mesmo. Então algumas partes eu deixo mais cinza, tá? Olha só, outras partes eu deixo né, normal. Veja como tá ficando legal, tá certo? Beleza. Feito isso, nós vamos colocar mais um pouco de castelo aqui. O que eu posso fazer? Eu vou pegar mais castelo lá, olha só, a seleção que eu fiz aqui, tá? E vou puxar para lá, olha só. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente diminuir aqui um pouquinho mais, vou colocar aqui, olha só, vou colocar uma máscara, tá certo? E vou colocar um Hue Saturation em Clipping Mask também, olha só. E simplesmente eu vou tirar um pouco mais de saturação. Olha lá, tirar um pouco mais de saturação. Tá, boa noite, Léo. Então, eu vou colocar uma máscara de cor preta, tá? Opa, máscara de cor preta no castelo. E com um brush branco, olha só o que eu vou fazer, ó. Em algumas partes, ó, eu vou tirar e fazer com que apareça cravado nas pedras, olha só. Mais ou menos assim, olha só, aqui, mais ou menos aqui assim também eu vou cravar um pouquinho mais, olha só, entre as pedras, ok. Vou colocar um Color Balance para poder dar uma corzinha a mais, colocar um pouco mais azulado assim, olha só, mais para cá, ok. E aqui a gente vai, criando a parte que está cravada nas pedras, olha só, mais ou menos assim, ok, aqui também, ok, olha só, vou botar um brush mais duro, tá? E a gente consegue cravar essas partes
nessa planta, nessa muralha de pedra aqui. Olha só que bacana. Beleza, olha só como tá ficando, tá? Beleza, cara, obrigado, Misty. O que a gente vai fazer agora? Eu vou procurar algumas cachoeiras que eu tenho aqui. Waterfall, olha só. Então vejam só, a gente vai trabalhar um pouco com essas águas. Então o que a gente vai fazer? Vou escolher essa primeira cachoeira aqui. Ixi, tenta ver se é algum plugin, Virtude, para ver se acontece, cara. Viu? Veja só o que a gente vai fazer aqui. Vou salvar essa imagem na aula de vocês lá, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Salvei aqui. O que eu vou fazer agora? Veja só. Essa parte aqui não ficou legal. Vou tirar essa parte aqui. Essa parte daqui eu vou colocar mais ou menos assim. Olha só. Isso aqui vai ficar assim. Mais ou menos assim. Beleza, olha só. Mais ou menos assim. Tá. Aqui ficou bacana essa parte aqui. Eu vou esconder mais aqui. Tá ótimo. Então o que eu vou fazer aqui? Na cachoeira, eu vou fechar aqui, vou salvar, né, a seleção. Então o que eu vou fazer aqui? Vejam só. Eu vou aqui em canais, tá? Vou escolher o último canal, né? Vou duplicar o canal, porque acontece o quê? Dependendo do canal que você escolher, o canal ele vai destacar o que você precisa. Por exemplo, como eu quero a água apenas, então o canal ele vai destacar o blue. O blue ele vai destacar mais a água. Então vou duplicar o blue, tá? Vou selecionar ele aqui com o olhinho, Ctrl M, e vou dar uma escurecida desse lado de cá, que no lado esquerdo são as sombras, do lado direito a iluminação. Vou colocar mais ou menos assim, tá? Vou simplesmente com o brush preto, vou pintar a borda dessa água mais ou menos assim. Opa, vamos voltar aqui. A borda dessa água nós vamos recortar mais ou menos assim, pintar de preto, olha só. Aqui, ok. E vamos fazer o seguinte: Ctrl clique na miniatura. Vou voltar à seleção do RGB, volto às layers, Ctrl C, Ctrl V. Automaticamente, ó, eu já cortei a minha cachoeira. Vou botar aqui para cima, tiro o Clip Mask e ela já vai estar lá. Olha só que bacana. Só que eu não vou utilizar a cachoeira diretamente da parte maior. Eu vou utilizar essa menor aqui, que é a que mais me interessa. Então eu vou abaixar aqui um pouquinho. Vou botar mais ou menos assim. Vou botar aqui assim, ok, para essa água bater aqui nessa pedra. Simplesmente com uma máscara, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou tirar aqui o excesso, olha só. Vou deixar essa águazinha aqui batendo, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Ctrl J, simplesmente eu puxo aqui para baixo, ó, e ela vai cair em algum lugar lá embaixo, olha só, mais ou menos assim. Aqui na máscara, simplesmente eu vou retirar o excesso dessa cachoeira. Agora digo uma coisa a vocês, vejam só. Nós vamos pegar aqui, deixa eu abrir aqui a imagem, que nós vamos pegar um céu, que eu vou mostrar para vocês um diferencial bacana. Questão de lógica. Cadê o céu? Onde foi que eu peguei o céu? Cadê? Acho que esse aqui. Olha só, nós vamos colocar um céu aqui, tá? Mais ou menos assim. Olha só. Por quê? O que acontece? Quando a gente coloca uma cachoeira aqui embaixo, tá? Vou dar vou tirar um pouquinho do excesso dessa água aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou tirar um pouquinho do excesso dessa água aqui, mais ou menos assim. O que acontece? A ilha está muito alta, né? Então automaticamente ela vai
o vento vai bater nessa água. Então, se o vento vai bater nessa água, ela vai fazer tipo uma neblina aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente fazer o seguinte: Ctrl J, filtro blur, motion blur, tá? Vou dar um motion blurzinho aqui mais ou menos assim, menorzinho um pouquinho. Olha só. Vou botar um pouquinho mais para cá. Simplesmente eu vou fazer o seguinte: Ctrl T, botão direito, Warp, e vou puxar um pouquinho para cá, sim, olha só. Filtro blur, Gaussian blur. Eu vou dar um Gaussian blurzinho aqui, um pouquinho maior, olha só. E aqui na água de baixo eu vou simplesmente com o brush suave tirar um pouco mais de opacidade, olha só. E vou fazer o seguinte: vou unir os dois aqui, Ctrl T, botão direito, Warp, e aqui eu vou girar um pouquinho, olha só. Assim vai fazer com que a água caia mais espalhado, tá? Beleza? Então vai cair um pouco mais espalhado. Então a gente vai pegar lá mais um pouquinho da cachoeira lá. Olha só. Nós vamos diminuir aqui, aumentar um pouquinho, diminuir o outro lado. Mais ou menos assim. Vamos colocar mais ou menos... Deixa eu ver aqui um lugar bacana. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Eu vou colocar mais ou menos aqui assim. Vou aumentar um pouquinho. E vou simplesmente colocar uma máscara com brush suave. E vou tirar aqui o excesso dessa água aqui assim. Olha só. Tá? Então a gente vai pegar umas cavernas para poder botar. Deixa eu botar aqui cave. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, deixa eu ver aqui se eu acho as cavernas aqui. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui. Vou pegar essa caverninha aqui, tá? Vou botar por baixo das cachoeiras. Vou virar ao contrário, tá certo? Mais ou menos assim. Vou diminuir aqui um pouquinho e vou fazer isso aqui, ó. Essa aqui vai ficar aqui mais ou menos. Olha só, mais ou menos assim. Máscarazinha e simplesmente eu retiro aqui o excesso. Olha só. Então, eu tenho 5 HDs, cara. Se for armazenamento, eu tenho 5 HDs. Se for de memória, eu tenho 9 GB, 8 GB. Então vejam só, vou botar aqui assim mais ou menos. É de onde a água vai sair, a primeira água, tá? Vou dar um Ctrl J. Aliás, antes disso, eu vou dar uma ajustada aqui nessa parte que eu quero um pouco mais reta, mais ou menos assim. Olha só aqui. E aí, João, um abração, meu filho. Então vou colocar essa água aqui mais ou menos, ó, essa caverninha aqui, mais ou menos assim. Também eu vou colocar, tirar um pouquinho do excesso aqui. Só que nós vamos fazer o seguinte, vejam só. Essa cachoeira aqui está um pouco estranha, essa daqui. Então o que eu vou fazer? Vou dar um apply aqui na máscara, filtro liquify. E nós vamos fazer o seguinte, olha só, show backdrop. Vou puxar aqui um ajuste e simplesmente nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer com que a água saia de dentro da caverna, olha só, mais ou menos assim. De 1 tera cada um, mais ou menos assim. Vamos ajustar mais um pouquinho, liquify. Vou tirar aqui o backdrop. Vou dar um zoom aqui. E nós vamos ajustar da seguinte forma, olha só. Nós vamos puxar aqui um pouquinho, assim. Mais ou menos assim, ok. Vou puxar para cá assim, olha só. Então a água já está caindo dali. Só que notem que a água, ela tá um pouco meio que estranha. Então nós vamos fazer o seguinte. Nova layer, máscara, aliás, nova layer não, carimbo. Eu vou fazer o seguinte, vou aumentar aqui o flow e a opacidade, vou fazer isso aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais
dessa água aqui para dentro, olha só. Fazer essa água cair desta forma, olha só lá. Máscarazinha, brush preto, e aqui ó, eu faço um pequeno ajuste e a água já está caindo aí legal. Só que o que a gente vai fazer agora? Aplicar aqui, Ctrl T, botão direito, o ARP, e vou simplesmente espalhar um pouco essa água, mais ou menos assim, olha só. Ok, mais ou menos assim. E eu vou tonalizar essa caverna aqui agora. Rose Saturation. Vou tirar um pouquinho mais de saturação e um pouquinho de brilho aqui para ficar um pouco mais escondida. A caverna de baixo nós vamos também ajustar as cores, tá? Vejam só. Então vou ajustar um pouco mais as cores dela aqui. Ok, beleza. Vamos lá. Qual o processo da gente finalizar essa primeira parte? É o seguinte: como nós temos aqui a montanha, nós vamos colocar num grupo, Ctrl G, seguro Ctrl, seleciono os dois, Ctrl G, vou botar aqui ilha, tá? Então a gente vai pegar uma textura que eu tenho de planta aqui. Eu tenho uma textura de musgo, olha só. Então nós vamos colocar aqui essa textura na ilha toda, tá? Mais ou menos assim. Olha só, vou colocar mais ou menos aqui na ilha, uma textura completa. Botão direito, Clip Mask, tá certo? Olha só como foi que ficou. Mas você diz assim, pô, tá estranho ainda. Tá, nós vamos fazer o seguinte, vamos botar num modo diferente. Vamos botar aqui, ó. Vamos ver aqui um modo que mais vai se adequar. Mais ou menos aqui. Esse Soft Light tá legal. Então o que eu vou fazer? Máscarazinha no musgo, tá? Antes disso eu vou em Filtro, Blur, Gaussian Blur. Vou dar um Gaussian Blurzinho aqui. Eita. No musgo aqui, nesse lodo. Filtro, Blur, Gaussian Blur. Vou dar um Gaussian Blurzinho aqui no lodo, olha só. Mais ou menos assim. Um Gaussianzinho menor. Máscara de cor preta. Tá? E um brush, eu posso escolher aqui esse 39, que é bacana. Então, ó, eu vou simplesmente fazer com que algumas partes, ó, da montanha fiquem com lodo. Geralmente essa parte que sai a água aqui vai ficar com lodo. Essa parte aqui também vai ficar com um pouco de lodo. Então eu vou puxando aqui e vou clicando sem esfregar o pincel. Eu não quero esfregar o pincel, eu quero apenas dar um efeito bacana de verde, olha só. Então ele dá um diferencial bacana nessas partes da imagem, olha só. Esse mesmo lodo eu vou segurar o Alt, vou arrastar para cima, tá? E vou botar aqui no primeiro túnelzinho aqui, ó. Opa. E vou simplesmente botar aqui nele. Seguro o Alt, arrasto para o castelo, Clip Mask e coloco um pouquinho de musgo aqui no castelo, olha só. É um pouco mais verde. Seguro o Alt, arrasto para o meu castelo maior, Clip Mask, e simplesmente eu coloco aqui nele também um lodozinho, olha só. Então eu vou colocando e fazendo com que ele fique meio verde, tá? Olha só. Pegando aqui e vou dando um efeito sem esfregar o pincel, tá? Você só faz clicar mesmo, normalzinho, ó. Então ele fica meio lodo, meio... Porque o que acontece? Como ele está muito alto, ele vai dar um efeito bacana nessa questão de realidade. Chove muito, ninguém vai estar limpando nada, nem tem como. Então ele vai estar meio verde, esverdeado em questão. Olha só como deu um diferencial no meu castelo lá, ó, né? Esse aqui também eu vou dar uma esverdeada nele. Ele já deu um pequeno diferencial, tá? Vejam só, essa água aqui eu tô achando um pouco exagerada demais. Então com um brush suave eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Opa, dá uma limpada aqui, ó. Opa, cadê? Aqui. Ah não, esse aqui tá errado a máscara. Deixa eu ver aqui qual é a cachoeira. Agora me pegou, cadê essa aqui? Essa aqui eu vou colocar uma nova máscara. Vou tirar essa aguinha daqui. E aqui simplesmente eu vou dar uma limpezazinha, ó, mais legal
Ó. Para ficar um pouquinho mais real, olha só. Vou puxar aqui para cá, vou tirar um pouquinho mais para ele dizer que ele tá simplesmente caindo aqui, ó. E tá escorrendo uma aguinha bacana. Vou voltar aqui. Olha só, aqui com o pincel suave eu escondo algumas partes aqui, mais ou menos assim, tá? Beleza. Então o que que a gente vai fazer aqui para esconder um pouco essa questão do castelo? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar essa nuvem aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl J nela e vou colocar por cima de tudo, tá? Mais ou menos assim. Notem que eu escondi o meu castelo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar dois cliques ou, né, vou dar dois cliques aqui, vai abrir o Blend Options, ou eu vou botar o botão direito do mouse, Blend Options, tá? Feito isso, olha só o que que vai acontecer. É bem bacana essa parte. Antes de continuar, eu preciso saber se todos estão escutando aí legal as dicas que eu tô dando, se tá tudo ok, pois vocês estão muito calados. Pessoal do YouTube, a gente dá aulas ao vivo aí no nosso grupo, tá? Eu queria saber se vocês estão escutando aí, tá? Beleza? Pra gente dar continuidade. Vou abrir aqui o meu Face rapidinho. A mesa digitalizadora é ótima, tá? Eu não uso, cara, eu prefiro o mouse, beleza? Prefiro o mouse é mais bacana. Então vejam só, tenho aqui, eu vou botar o botão direito do Blend Options, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, segura o Alt, tá? Segura o Alt do teclado, o Alt esquerdo, e puxa essa setinha pra cá, ó. Notem que eu quebrei a seta, porque se eu puxar todo, ó, não vai ficar legal. Olha o que vai acontecer lá na imagem. Então, o que eu vou acontecer? Que vai acontecer? Eu seguro o Alt e boto sutilmente aqui, ó. Olha o que vai acontecer lá, ó. A minha imagem vai começar a aparecer. Olha só, que bacana. Beleza? Feito isso, eu vou pegar toda a ilha, tá? Mais ou menos assim. Ctrl G. Como foi que eu selecionei tudo? Eu selecionei a primeira layer que eu queria, a última layer que eu queria. Ctrl G, com o Shift pressionado, Ctrl G, tá? Eu vou botar aqui ilha. Tá certo? Feito isso, eu vou colocar a ilha mais centralizada. Dica dos meus amigos do grupo aí, que viram um errozinho que eu cometi a respeito de centralização e me deram aí. Agradeço muito, não lembro o nome agora, infelizmente é muita gente, tá? Mas eu agradeço bastante pelas dicas aí. Então vejam só, vou colocar mais ou menos aqui. Vou ajustar o Blend Options aqui um pouquinho mais escuro aqui, assim. Olha só. Feito isso, eu vou colocar uma máscara no castelo, olha só, e vou fazer o seguinte. Vou simplesmente com a máscara preta, olha só, puxar aqui um pouquinho e deixar aparente uma boa parte do castelo, escondendo só um lado dele nas nuvens assim, olha só. Mais ou menos assim, tá? Então o que a gente vai fazer? Ah, tá, Antunes. É assim. Ó, você segura o Alt e arrasta para cá no Blend Options, tá? Beleza? Vou dar um OK, já tenho aqui essa posição. Então você me pergunta, Paulo, existem pássaros nessa altura? Cara, não sei, mas eu coloquei. Então eu vou colocar aqui um brush de pássaros que eu tenho aqui, não sei onde é que tá aqui. Então vou colocar bem pequeno aqui, ó, uns pássarozinhos para dar aquele efeito de distância, olha só. Vou colocar até um pássaro maior aqui, mais ou menos assim, voando na frente do castelo, tá certo? Feito isso, eu vou colocar um pássaro, não sei se, não vou colocar um pássaro grande não, vou colocar, deixar assim mesmo, tá? Feito isso, nós podemos melhorar ainda mais essa imagem. O que a gente pode colocar nessa imagem mais para melhorar? Vamos colocar mais uma cachoeira? Vamos colocar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar minha cachoeirazinha aqui. Cadê essa daqui? Seguro o Ctrl, seleciono toda ela. Vou selecionar minha aguinha também, que é essa daqui e essa daqui. Olha só, mais duas águas. Vou dar um Ctrl J,
tá? E vou botar um pouquinho para cá, olha só, mais ou menos assim. Ela vai fazer mais uma cachoeira aqui. Vou dar um Ctrl E e vou girar, olha só. Ctrl T, botão direito horizontal. Vou botar a bendita aqui, mais ou menos assim. Vou colocar deixa eu ver, sei lá, um exposure para poder em Clip Mask, para poder a gente tirar um pouquinho dessa iluminação, porque ela está um pouco mais baixo, olha só. Vou tirar a iluminação na máscara apenas da cachoeira. Vou botar aqui um brush mais ou menos assim, olha só. Vou tirar aqui um pouquinho da névoa da cachoeira, mais ou menos assim. E aqui eu vou tirar essa parte que ficou bichada aqui de lado, olha só. Nessa aqui também eu vou tirar um pouquinho aqui de lado. Opa, voltando aqui de lado eu vou tirar um pouquinho mais dessa parte. Essa daqui também eu vou tirar um pouquinho mais. E essa daqui eu também vou tirar um pouquinho daqui. Cadê ela? Tá aqui. Vou tirar um pouquinho daqui para ficar mais legal, olha só. Beleza? Feito isso, vamos lá, vamos ler os comentários aqui. Tinha imaginado, legal, até que eu achei que tinha usado brush, nunca tinha imaginado como ele servia para isso também. Acima das nuvens nem oxigênio existe. Cara, é aquela coisa, nós estamos lidando com fantasia, tá? Então, TechFlex, não existe lógica para isso. Fantasia, meu amigo, é fantasia, tá? Então, bota o que tu quiser, contanto que tem um contexto. Então, imagina assim, que aqui existe sei lá, algum feitiço, alguma coisa, né, que faz com que cara, eu não uso, bicho, olha, eu vou te dizer uma coisa, se eu editar 100 vezes, eu só usei a borracha 2. É muito difícil usar borracha, cara, porque borracha é uma maneira destrutiva de fazer a sua imagem e não é legal, né? Quando você destrói a sua imagem. Então eu acho que eu vou tirar esses pássaros daqui, ou eu vou colocar eles um pouco maiores assim, ó. Eu vou colocar eles um pouquinho maiores para ver como é que vai lidar com a situação. Vamos lá, deixa eu botar aqui um pouquinho maior aqui assim, ok, aqui ó. Ah, ficou melhor, ficou mais legal. Vejam só, nessa parte já foi finalizada, tá? Lembrando, a iluminação tá bem bacana. O que a gente vai fazer aqui? Vou colocar uma curvas aqui, tá? Certo? Nessas curvas eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar clip mask, tá? E vou simplesmente dar um ajuste aqui, ó. Vou fazer uns pequenos ajustes para que a minha imagem fique um pouco mais nítida. Vou escolher aqui o Red. O Red eu vou dar também, mexer um pouco com o verde, olha só. Mexer um pouco com o vermelho para dar uma tonalidade mais realista na minha imagem. Eu vou usar isso com sabedoria e com cuidado, tá? Vou usar o Blue também, eu vou dar um ajuste menor aqui e vou tonalizar. Olha, com pequenos ajustes Red, Blue, né, e o curvas, olha como foi que ficou a nossa imagem. Ficou bem mais real. Então o que a gente vai fazer aqui? Ctrl Alt Shift E na primeira camada, na primeira layer. A gente escolhe aqui Ctrl Alt Shift E, tá? E eu vou utilizar os filtros da Nik Software, que eu adoro esse filtro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o Color Efex Pro. Enquanto carrega, que demora um pouquinho, eu vou simplesmente só responder algumas coisas aqui no chat. Lembrem-se que aqui no Twitch tem alguns links, tá? Vocês podem verificar. Lembrando, a compra do site não precisa de cadastro no site, tá certo? Não precisa de cadastro no site. Apenas vai na loja, compra. O cadastro é feito no PagSeguro ou no Mercado Pago. Beleza? Então vejam só, eu vou colocar um efeito bacana que chama-se Brilliance e Warmth. Que é esse Warmth, deixa eu ver se é esse mesmo, Brilliance e Warmth, isso mesmo. E o Brilliance e Warmth eu vou fazer o seguinte, eu vou tornar um pouco mais aqui, um pouco mais amarelado aqui, tá? E vou adicionar um filtro aqui, tá? Vou adicionar um filtro e vou colocar um chamado, pode ser o Cross Processing, pode ser o Classical Focus, tá? Só que o Classical Focus ele vai ficar muito estourado, então eu vou tirar aqui, eu vou tirar esse filtro aqui, vou deixar só o Brilliance mesmo, eu retirei o outro, tá? Vou colocar aqui e vou esperar carregar esse filtro, tá?
Cara, daria. É aquela coisa, quanto mais você souber sobre blends e blend options, máscara, você vai fazer uma coisa mais realista, mais legal, né? Então vai ficar bem bacana aí para você trabalhar. Lembrando, cuidado para não estourar a imagem. Eu vou tirar aqui o excesso, que o meu sempre repete o efeito, eu não sei porquê. Vejam só o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei um efeito mais legal nessa imagem. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl J, tá? Vou colocar novamente o Color FX Pro. Tudo em inglês, Jorginho. Tudo em inglês, porque o que acontece? Quando você vai fazer a prova Adobe ou você vai trabalhar com alguém experiente, todo o Photoshop lá é em inglês, cara. A prova é em inglês. Tudo é em inglês, meu velho. Então eu aconselho você a fazer tudo em inglês, que você vai aprender mais rápido. E os tutoriais 99% são em inglês, tá? Eu vou botar tudo no link na descrição da videoaula. Eu vou botar no YouTube para vocês, não se preocupem, tá? Vou dar um OK aqui. Eu botei o Classical Focus, tá? Vou esperar carregar. Beleza? Vou esperar carregar um pouco mais aqui. Photoshop é muito capricho, cara. Você tem que ser caprichoso, porque se você não for, a coisa sai meio estranha, né? E detalhe, todas as imagens sou eu que crio mesmo, vem da minha cabeça, muito filme, cara, muito... Então veja só, tem um Classical Focus aqui, mas ficou estourado. O que eu posso fazer? Simplesmente diminuo um pouco a opacidade, coloco uma máscara de cor preta, tá? Com o brush branco, eu vou simplesmente, olha só, máscara preta esconde o efeito, brush branco eu vou passar aqui, ó, em alguns lugares para ficar um pouco mais brilhoso. Aí você me pergunta, vamos dar um efeito de relâmpago nesse original, tá? Original. Vamos dar um efeito de relâmpago nessas nuvens aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Ctrl Alt Shift E, tá? Vou colocar um blend que mais me agrade aqui. Vou colocar um efeito de relâmpago nas nuvens, mais ou menos assim. Vamos lá, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, mais ou menos esse aqui. Máscarazinha, vou botar Color Dodge, máscara de cor preta, brush branco, tá? Olha só. E simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Ele dá uns efeitos de relâmpago e vou diminuir um pouco a opacidade, olha só. Feito isso, Ctrl Alt Shift E. E agora eu vou finalizar com o meu Viveza, que aí vai dar uma vida mais legal, né? Então vou usar aqui o Shadow Adjustments, que eu vou ajustar as sombras, e o Structure, que eu vou dar uma estrutura maior, dando mais nitidez à minha imagem. Vou dar um OK. Bom, pessoal, tá aí a imagem pronta. Levamos exatamente 40 minutos para fazer essa imagem, tá? Não se preocupem que o meu, ó, ele repete o efeito. Eu tenho que deletar para poder ele ficar bacana. Olha só, ele deu um efeito bacana nas nuvens. Coloca-se uma máscara de cor preta, brush branco. Eu vou simplesmente só passar no castelo aqui, dando aquele efeito bacana na imagem. Beleza? Até aí, tudo ok? Entenderam tudo? Gostaram dessa parte da aula aqui? De ajustes, de colocação? Tem que ter uma lógica de colocação, tudo direitinho? Alguma dúvida? A hora de perguntar é agora. Tá, beleza? Vou esperar vocês perguntarem aí, devido ao delay que a gente está tendo. Aqui, ok. Ok, o Nicolas. Nick Software, eu vou disponibilizar tudo. Não, ele não é free, tá? Mas o pessoal aí às vezes coloca um serial, um negócio e fica... Mas enfim, eu não aconselho, mas... Alguma dúvida quanto a isso? Viu, pessoal? É o seguinte, eu tô lançando agora um DVD novo chamado Apocalipse, tá? Beleza? Eu vou colocar no grupo agora já para vocês verem. Eu tô lançando agora um DVD chamado Apocalipse, que vai ser somente destruição, na mesma qualidade que vocês estão vendo nas aulas e vocês vão ver no DVD, beleza? Eu peço a vocês o seguinte, vamos cuidar do grupo, que o grupo é a casa de vocês. Eu vou colocar esse tutorial no YouTube, sim. Peço a vocês que
vejam novamente, né? Estudem, vou colocar todo o material na aula, beleza? É ótimo estar com vocês o dia todo, beleza? E não deixem de adquirir os nossos DVDs. O nosso amigo Léo aí adquiriu o DVD, chegou ontem na casa dele, ele está morto de feliz, tá? Então, já assim, vou fazer de novo para você ver, beleza? Seleção de canais é o seguinte, veja só. Para selecionar, mostrar uma imagem, qual imagem? Canais é o seguinte, você dá um Ctrl J na imagem. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar. Deixa eu ver se eu coloco aqui um castelo, por exemplo. Vamos lá. Não, vamos botar essa ilha aqui. Vamos dizer que eu quero selecionar essa ilha em canais, tá? O que acontece? Eu vou dar um Ctrl J nessa imagem, tá, beleza? Prestem atenção. Vou vir em canais, tá? Então o canais funciona da seguinte forma. Toda imagem ela tem 3 cores primárias, das primárias são feitas as secundárias. É o que a gente enxerga. Então, eu vou escolher um canal que mais destaque o que eu preciso. Ou seja, se eu preciso da rocha, então eu vou escolher um canal que mais destaque a rocha, em branco, mais ou menos assim, ou preto, tanto faz. Vou botar pretinho aqui, beleza? São bem melhores, cara. Os DVDs, Thiago, são bem melhores. Bota todos os materiais para você, tá? E você faz o seguinte, me adiciona aí no Face. Somente destruição, cara. Apocalipse total, vai ser loucura, tá? Então vejam só, então eu vou escolher o Blue aqui e vou duplicar essa camada, tá? Então eu vou duplicar aqui essa camada, vou dar um OK e vou selecionar ela com o olhinho, ó. Vou deixar só o olhinho dela selecionado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl M, tá? Ou eu vou abrir o curvas e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar o curvas o mais escuro que eu puder, olha só. E o claro eu vou aumentar mais ainda. E vou dar um OK. Feito isso, eu vou pegar o meu brush preto com bordas duras e vou pintar o que eu preciso, que é a montanha, olha só. Então eu vou pintar aqui a montanha todinha, olha só. Vou pintar toda essa montanha aqui, que é o que eu preciso. E o mar eu vou pintar de branco, porque eu não preciso desse mar, ó. Então eu vou puxar aqui, olha só. Opa, vamos voltar aqui. Eu vou puxar esse mar aqui, que eu não preciso, tá? Mais ou menos assim. E olha só, eu selecionei aqui. O que eu vou fazer? Pinto de preto aqui. Ctrl clique na miniatura, ele vai fazer uma seleção do que está preto, aliás, do que está branco. Vou inverter, Ctrl I, Ctrl Shift I, tá? Ctrl Shift I. Eu seleciono o RGB, seleciono as layers, Move Tool, Ctrl C, Ctrl V. Já cortei o meu cenário. Eu vou até botar azulzinho para vocês verem que foi recortado, olha só. Eu já recortei a minha montanha por canais, olha só. Tá? Já está totalmente sem fundo. Se eu quiser cortar cachoeira, por exemplo, eu vou em canais, seleciono o canal que mais vai destacar a cachoeira, no meu caso aqui é o Blue. Vou dar um Duplicate, ó, com o botão direito Duplicate, OK. Vou selecionar aqui com o olhinho só ele. Ctrl M, vou dar um curvas, olha só, para destacar a cachoeira, olha só, e vou pintar de preto o que eu não quero, ó, eu não quero essa parte aqui, então eu pinto de preto, olha só, vou pintar essa parte aqui também, mais ou menos aqui, OK, mais ou menos isso aqui, ó, beleza, Ctrl clique na imagem, volta ao RGB, porque ele seleciona o branco, né, vou voltar aqui, Ctrl C, Ctrl V, já selecionei a cachoeira, é só botar aqui no lugar que a cachoeira sai, olha só, beleza? É isso aí o recorte por canais. Bom, pessoal, peço a vocês que adquiram os DVDs são de qualidade excelente. Eu tenho um HD externo, contendo todas as aulas que eu, aliás, na maioria das aulas da live, imagens de Shutterstock que foram compradas, baixadas, enfim. Tem o meu estoque pessoal de imagem, todos os volumes, esse HD externo. HD externo de 500 GB com garantia de 1 ano, beleza? Enquanto durar o estoque, eu estou mandando aí. Acabou o estoque, acabou a promoção, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem as aulas, compartilhem no nosso grupo.
faço isso com carinho para vocês, não cobro nada por isso, tá? Então, peço a vocês que zelem pelo seu professor, que na verdade eu não sou o professor, quem me intitulou professor foram vocês, tá? Eu sou apenas um cara que mexe com Photoshop e gosta de ensinar, eu não sou o professor, tá? A gente recebe o rótulo que merece, né? Jamais você vai rotular uma lata de leite com rótulo de café, não existe. Então você é rotulado com aquilo que você mostra e é, né? Vocês me intitularam professor, agradeço muito por isso. Espero que vocês tenham uma ótima noite. Próxima aula eu vou ver se eu faço uma coisa mais diferente. Não deixem de assistir o canal, tá? Toda quarta ou quinta-feira, é sempre assim, quarta ou quinta-feira a gente tem as aulas aí. O nosso grupo é no Tutoriais Photoshop no Facebook, nosso site tutoriaisphotoshop.info. Aqui embaixo você encontra os DVDs, é só clicar no DVD, vai diretamente para a página de compra dele. No DVD Fantasy 2 temos aula de cinema 4D, tá? Beleza? Fantasy 2 temos aulas de cinema 4D, beleza? Para vocês aprenderem aí. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam. Quanto mais vocês curtirem os vídeos no Facebook, comentar, curta negativo, curta positivo, não interessa. O importante é você curtir nossos vídeos no Facebook ou no YouTube, tá? youtube.com/m4rcop4olo é o nosso canal no YouTube, beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou deixar no YouTube a aula, vou colocar sim. Vou colocar todos os materiais. Eu só não dou o PSD. Eu jamais dou. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Uma boa noite para vocês. Eu amo todos vocês. Até mais e falou!